Olá, pessoal, tudo bem? A gente está dando início aqui à orientação de estágio do dia 23 de 2 de 2023. A gente está na segunda aula de orientação de estágio, onde eu estou fazendo as orientações específicas para os estudantes iniciarem o estágio. E hoje a gente tem uma aula destinada ao contrato de estágio, ou seja, o termo de estágio não remunerado, ok? Então, eu coloquei na tela para vocês, e aí eu vou fazer um zoom maior para vocês poderem ver melhor, e eu vou passando para vocês também tudo que precisa ser falado sobre o preenchimento do contrato de estágio, tá? Lembrando que nós tivemos uma orientação muito importante na quinta-feira passada, no qual ficou gravada, eu já mandei para a turma de vocês pelo WhatsApp, então tá tudo lá. E aí vocês precisam assistir aquela aula, quem não assistiu, e quem já assistiu, dá prosseguimento. Aquela aula da semana passada eu dei as informações gerais para iniciar o estágio, e a primeira coisa que tem que fazer para iniciar o estágio é a carta de apresentação e o contrato de estágio. Se é o contrato de estágio, a gente não pode iniciar estágio, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, vou abrir a guia lá para ficar um pouquinho maior, e aí a gente vai conversando sobre o preenchimento do contrato de estágio. Vou colocar um zoom aqui de 200%, tá? Porque daí fica uma visualização melhor aí para vocês. Gente, então, esse termo de compromisso de estágio remunerado, eu enviei para vocês na semana passada via WhatsApp, e hoje eu vou ensinar para vocês como é que preenche, tá? Gente, o documento, ele já vem pré-preenchido e já vem todo formatado, todo o esqueleto dele, só para você preencher as partes editáveis, tá? Então, vocês percebam aqui que tem o logo da Ítalo, aqui em cima, tá? Aí está escrito termo de compromisso de estágio não remunerado, nos termos da Lei 11.788 de 2008. Então, no contrato, essa primeira parte são as informações, né, os dados sobre a instituição de ensino que vocês estudam. Então, já está preenchido, tá? Que é a Instituição Educacional Professor Pasquale Catino, que é, né, o nome, a razão social da Ítalo, o CNPJ, o endereço, né, completo, e está escrito ali também nessa parte, por ser o representante legal, abaixo identificado e assinado, tá? Não está assinado ainda, porque depois que vocês preencherem, a escola assinar e vocês assinarem, que a Ítalo vai assinar, tá? Aqui a gente tem o concedente de estágio, logo abaixo, tá bom? Quem que é o concedente do estágio? É a escola que está deixando você estagiar lá, tudo bem? Então, essa primeira parte já está preenchida, que é os dados da Ítalo, e a segunda parte, vocês que têm que preencher. Por isso que eu falei na semana passada, que quando vocês forem com a carta de apresentação na escola, se vocês já tiverem lido o contrato, vocês já vão saber que vocês têm que ter o nome da instituição, o representante legal da instituição, o CNPJ, o ato legal no Diário Oficial, o endereço, e o CEP, o bairro e a cidade, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. E o Estado. Então, aqui, ó, se vocês perceberem, eu coloquei o cursor aqui, ó, instituição. Então, vamos supor que você vai estagiar na Escola Estadual Padre José de Anchieta. Então, você vai colocar aqui, Escola, né? Aqui, Escola Estadual Padre José de Anchieta. Então, esse é o nome da escola. Quem que é o representante legal? Então, você vai perguntar lá na escola quem que é a pessoa que assina os documentos da escola. Então, ele é um representante legal, um representante perante a lei. Então, vamos supor que quem assina os documentos da escola é a diretora, ou é a coordenadora pedagógica, tá? Ou é a supervisora. Então, vocês têm que... Cada escola pode ser que tenha uma pessoa. Então, vamos supor que aqui seja a diretora. Então, Ana Maria Salerno, tá? O CNPJ da escola, então você vai colocar o número lá do CNPJ, o fictício aqui, né, barra, e o invertido. Vamos supor que esse é o CNPJ da escola. Então, quando a gente fala para vocês, quando for na escola, pega os dados, se você já tiver pegado esses dados, você pode digitar em casa, depois mandar para eles assinarem ou levar para assinar. Gente, essa parte aqui, ó, que é o ato legal e o diário oficial,
algumas pessoas ficam sem saber o que é. Por isso que eu dou essa aula para explicar tudinho. Então, o ato legal é uma numeração e uma data que a escola foi autorizada a funcionar perante, né, o Estado, né? Então, o município, o Estado, a União, né, perante ao governo, perante a federação, o nosso país, tá? Então, você vai perguntar na escola qual que é o ato legal, né? Qual que é a numeração e a data que foi autorizado o funcionamento da escola. Então, você vai colocar aqui, ó, que é a publicação de autorização, funcionamento, preenchimento somente para a escola. Então, aqui você vai ter que perguntar lá e falar que dia que foi que saiu no horário oficial e qual que é a numeração, tá? Qual que é a publicação de autorização. Então, é sempre um número e uma data. O endereço da escola, vamos lá, Rua das Camélias, por 22. Aí, CEP, você põe lá o CEP da escola, tipo 050, 35, 010. Aí você põe o bairro, Jardim das Flores. Aí você coloca a cidade, que é a escola. Vocês podem estagiar na cidade de São Paulo ou nas cidades adjacentes, né, que é assim, Grande São Paulo ali, se por acaso você mora em Osasco, né, em Guarulhos, Pirituba não é cidade, São Bernardo, Diadema, essas coisas, tá? Mas só São Paulo e Grande São Paulo. Então, vamos supor que a escola é em São Paulo. E aí, Estado, São Paulo. Então, gente, essa parte aqui, que são os dados da escola, do local do estágio, né, do concedente, é você que tem que pegar na escola e colocar aqui, tá bom? Então, eu preenchi aqui ficticiamente para vocês, né, verem, mas vocês que preenchem. Então, vamos lá, de novo, né, começando. Logo da ITLO, termos de compromisso de estágio remunerado, que é o contrato. As informações da ITLO já vem preenchido, o concedente a gente preencheu aqui, que é a escola, e aqui são os seus dados. Então, tá aqui, ó. Estando mesmo devidamente matriculado na instituição de ensino, hora interveniente, abaixo assinado. Então, assim, você tem que estar com a matrícula em dia, tá, gente, na Ítalo, para você poder fazer o estágio. Porque se você não tiver devidamente matriculado, né, lá na secretaria, você tem que fazer isso para poder a Ítalo ter assinar o seu contrato, senão eles não assinam, tá? Então, vamos lá. Então, você vai colocar os seus dados aqui no contrato. Então, você vai colocar o seu nome, vamos lá. Caio Oliveira, vamos supor. Oliveira é o nome do estudante. O ID, você vai colocar lá sua identidade acadêmica, né? Seu registro acadêmico. Vamos lá. Opa, saiu embaixo. Vamos lá. Se por acaso não couber, você tira um espacinho aqui. Ah, não dá também. Aqui. Semestre. Então, você vai colocar aqui o seu semestre. Eu estou no 4º semestre. Ou estou no 5º semestre. Estou no 6º semestre. Endereço. Vai colocar seu endereço. Rua Dália, número 44. Aí você vai colocar o seu RG, o seu CPF, o seu telefone e o seu e-mail. Tá? Então, aqui, a parte de você preencher os dados do estagiário, que é você mesmo, é bem tranquilo, tá, gente? Aqui embaixo vai começar alguns preenchimentos só com xizinho e só com alguns dados menores, tá? Então, aqui, estágio, licenciatura em. Então, você vai colocar o curso aqui, preencher de acordo com o curso e estágio. Que curso que é? Teatro. Ou, se não for teatro, artes visuais. Tá? Então, você coloca aqui o curso que você faz na ITA. Já está escrito que é licenciatura aqui, então é teatro, artes visuais. Qual é o nível de ensino que você vai estagiar? Ah, professora, eu estou no 4º semestre, então eu vou estagiar no Fundamental 1. Então, eu vou colocar um X aqui na frente de Fundamental 1, tá?
Professora, mas eu estou no 5º semestre, eu não fiz um, eu vou estagiar no 1 e no 2. Então, você põe um X aqui. Tá? Ah, professora, eu estou no último semestre, nunca fiz estágio, vou fazer agora. Então, você vai colocar um X nos 3. Vamos supor que você está no 6º semestre, só falta fazer ensino médio. Então, você vai deixar o Xzinho, tá? Só aqui no ensino médio. Então, você coloca aí o Xzinho no local que você vai estagiar, tá? No nível de ensino, desculpa, que você vai estagiar. Tranquilo aqui também, tá, gente? Prazo. Então, o presente estágio não poderá ultrapassar 6 horas diárias, que foi o que eu falei na semana passada, e 30 horas semanais. Então, você pode estagiar de segunda a sexta, não pode estagiar no final de semana, e não pode estagiar no horário que você estuda na ITRO, só no contraturno. E terá duração conforme previsto na presente cláusula. Então, gente, você vai colocar aqui. Quando que vai ser a data do início do seu estágio? Se você está preenchendo o seu contrato, você não iniciou ainda, porque não pode, tá? Só pode começar estágio depois do contrato estar preenchido e assinado pela escola, por você e pela ITO. Então, você vai pegar um calendário, você já foi na escola, já combinou. Então, vamos supor que você vai começar na segunda-feira agora, tá? Hoje é quinta, você vai dar um jeito de assinar tudo, e você vai colocar, vai começar na segunda-feira, dia 27. Então, você vai colocar 27/2 de 2023. E quando que você vai terminar? Ah, professora, mas como que eu vou saber? Vai saber. Então, você vai pegar o seu calendário, vai colocar lá quantos dias por semana você faz estágio, quantas horas por dia você faz estágio, tá? E ali você vai calcular quantos dias você vai fazer, vai pegar um calendário e vai falar, vou fazer 6 horas na segunda, 6 horas na quarta, daí na outra semana na segunda, na quarta. Se você precisar fazer 100 horas, você vai ver mais ou menos quantos dias precisou. Então, vamos supor que você vai estagiar 10 horas por semana. Então, você, para fazer 100 horas, você vai precisar de 10 semanas, correto? Então, vamos supor que eu vou começar dia 27. Então, eu vou terminar o estágio, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou terminar na semana do dia 5 de maio. Então, eu vou colocar uma previsão, mais ou menos ali, sexta-feira, dia 5 de maio, tá? Então, você vai pegar um calendário e você vai fazer isso, tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó. Então, término 5/5, tá? De 2023. Ah, professora, mas e se eu não terminar esse dia? É uma previsão. Se acontecer um dia que a escola ficou fechada, deu uma chuva, não teve aula, você ficou doente, não foi e precisou ultrapassar uma semana, 2, ou você foi um dia a mais porque você podia, aí você vai terminar uma semana antes, não tem problema, é uma previsão. Se sair dessa data dia 5 de maio para um pouco a mais, um pouco a menos, não tem problema, tá? Qual que é a carga horária diária? Então, professora, segunda eu vou fazer 5 horas e quarta eu vou fazer 5 horas. Então, carga horária diária é 5 horas. Professora, mas eu vou fazer, segunda-feira eu vou fazer 3 horas e na quarta-feira eu vou fazer 5 horas. Então, coloca a carga horária, a maior, tá? Carga horária, que é 5 horas, e coloca a carga horária semanal. A carga horária semanal você tem que saber certinho, tá? Então, eu vou fazer 3 horas na segunda, 5 horas na quarta, são 8 horas. Eu vou fazer 5 horas na segunda-feira, 5 horas na quarta, então são 10 horas. Então, aqui você vai colocar quantas horas, vocês viram que passou para outra linha? Então, você faz aqui, volta um pouquinho, e não deu. Deixa eu te dar esse 2023 aqui, para ver se fica menor. Não ficou. Aqui, ficou menor. Então, vou passar o segunda-feira para baixo aqui. Então, olha lá. Então, eu fiz 10 horas semanais, ok? Então, que dia que eu falei aqui porque eu estagiar? Segunda, das 13 horas às 13, 14, 15, 16, 17, às 18 horas. E vou estagiar na quarta-feira, que horas? Das 13 horas também até às 18 horas. Então, aqui, gente, você vai preencher que dia e horário você vai, tá? Estagiar. Esse domingo aqui, sábado, domingo e feriado, desconsidera, porque esse é para cursos da saúde, que você vai fazer plantão, alguma coisa assim, tá? Para nós, só vale de segunda a sexta. Então, você vai colocar, segunda eu vou essa hora,
Aí, quinta, eu vou das 15 horas às, vamos supor, 17 horas. Então, daí você vai alterar lá que vai ser 12 horas por semana, né? Então, aqui. Então, lembre-se que não pode ultrapassar 6 horas por dia e não pode ultrapassar 30 horas por semana, tá bom? Então, eu estou fazendo aqui uma simulação de uma pessoa que vai estagiar segunda e quarta-feira, das 13 às 18, tá? Ela vai estagiar 5 horas por dia, 10 horas por semana. Então, aqui, tranquilo, gente. Supervisão de estágio. Segundo supervisor opcional, ou seja, você tem que ter um supervisor de estágio, que é um professor que você vai acompanhar as aulas. E você pode ter 2, 3, 4, 5. Na ficha, você vai colocar só. Deixa eu ver se dá para fazer editar aqui. Dá. Se você quiser colocar. Eu faço com 3 professores, coloca ali os mesmos dados. Eu faço com 4 professores, coloca ali os dados do professor, tá? Se você só faz com um, deixa só um. Então, supervisor ou supervisora. A professora de artes que eu vou acompanhar lá na escola, ela se chama Cláudia Tavares. Qual que é o RG da Cláudia Tavares? Então, o dia que você for conversar com a professora, se apresentar, falar que você vai estagiar, você vai falar, olha, eu preciso fazer um contrato de estágio, né, entre a ITA e a escola, e eu preciso do seu RG e do seu CPF. Aí a professora vai disponibilizar para você, tá? E registro profissional não precisa, porque no nosso caso, eu já falei, né, nós não temos um conselho de professores de artes. Então, nossa profissão é regulamentada pelo MEC e a gente não tem registro profissional. Então, não precisa colocar, tá, gente, DRT da pessoa, se ela tiver, é só o RG, o CPF e o nome da pessoa. Mas lá na escola que eu trabalho, que eu vou estagiar, professora, eu estagio com 2 professores. Então, você coloca ali também o nome do segundo professor, o RG, o CPF do segundo professor. Sempre por ordem de qual você vai estagiar mais horas é o primeiro, qual você vai estagiar menos horas é o segundo, se tiver mais, você coloca ali mais supervisores, tá bom? Gente, a parte mais chatinha, mais complicada do preenchimento do estágio é o preenchimento do plano de atividade de estágio. Ou seja, você vai ter que descrever as atividades a serem desenvolvidas. Aqui, gente, tem mais ou menos um padrão, tá? Então, eu vou aqui escrever para vocês mais ou menos como que ficaria um plano de estágio, tá? Então, vamos lá. Quais atividades que vocês vão desenvolver no estágio, tá? Então, a primeira atividade que você vai fazer é a observação de práticas educativas das artes visuais. Então, você vai lá e vai preencher. Observação. Você pode colocar até já 2. Observação, arte e participação, que é quando você, né, ajuda o professor, acompanha os alunos, vai perto, né? Observar é só sentar na aula e ficar olhando a aula. Participar é ajudar o professor a distribuir tinta, ajudar o professor a desenvolver o trabalho, né? Escrever alguma coisa na lousa, aí você está participando da aula. Então, você vai observar e participar de práticas educativas das artes visuais, participação em observação e participação em atividades educativas das artes visuais. Se você quiser separar, observação de atividades educativas das artes visuais, depois ponto, participação em atividades educativas de artes visuais, também pode ser separado, tá? No contexto da escola. Então, você vai colocar aqui, ó, no contexto da escola. Ou no contexto escolar, tá? Então, esse daqui é basicamente a descrição das atividades, tá? Acompanhar a rotina, cadê a rotina de educadores e estudantes e relacionar os conhecimentos construídos, construídos na universidade com a
prática pedagógica da escola. Tá? Se eu não quero escrever mais coisa, pode escrever, não tem problema, tá? Você pode colocar ali que você vai planejar atividades junto com o professor, que você vai fazer experimentação de uma ação didático-pedagógica e artes visuais, tá? Que você vai fazer avaliação junto com o professor. Então, você pode colocar mais coisas aqui, tá? Mas é uma coisa bem simples, tá bom? Bem simples mesmo. É basicamente escrever que você vai observar, participar, como fala, aplicar atividades de artes visuais no contexto da escola, acompanhar essa rotina, né, dos educadores, dos estudantes, relacionar o conhecimento que você viu na ITLO com a prática educacional, entre outras atividades, tá? Então, basicamente, é isso que os alunos fazem no estágio. Tirando essa primeira parte, gente, que é de preenchimento, na verdade, o contrato tem 2 páginas só, tá? Essa primeira, que nós estamos vendo aqui, ó. E a segunda, gente, que já são o quê? Celebra um presente termo de compromisso de estágio, instrumento este vinculado ao convênio para a realização do estágio, firmado entre a empresa concedente, que é a escola, e a instituição de ensino, os quais convencionam os termos que seguem, cujas cláusulas e condições se obrigam a aceitar, respeitar e cumprir, com especial observância nos termos da lei tal, em setembro de 2008, que é a lei mais recente, tá? Então, gente, vocês têm que ler isso daqui depois, tá? Aqui, ó. Cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3. Então, assim, a primeira cláusula vai falar sobre o objetivo do presente estágio é proporcionar ao estudante o aprendizado das competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento educando para a vida cidadã e para o trabalho. Cláusula 2, o estágio de estudante, obrigatório ou não obrigatório, não cria qualquer tipo de vínculo empregatício entre as partes, né? Então, vai falar as questões legais nessas cláusulas, tá? Mas tem a cláusula 3, que é importante aqui, é o que tem que ser preenchida. Então, você vai preencher também essa parte da cláusula só na cláusula 3. Então, a cláusula 3 está escrito o seguinte: na vigência do presente termo, ou seja, do contrato, o estagiário tem seguro contra acidentes pessoais, sendo esse proporcionado pela seguradora tal, apólice número tal. Então, gente, quando vocês estão lá no estágio, se vocês, sei lá, quebrar o dedo do pé, cair, arranhar o joelho, né? Alguma coisa acontecer durante o estágio, ou quando você vai para o estágio, quando você volta do estágio, você tem uma cobertura de um seguro de acidentes pessoais, tá? Que você pode receber um atendimento, uma indenização, alguma coisa assim. Então, esse seguro, quem faz é a Ítalo. Então, a Ítalo faz o seguro com uma empresa para que todos os estagiários sejam assegurados contra acidentes pessoais, tá? E aqui eu vou até compartilhar com vocês aqui, ó, vou tirar esse compartilhamento da tela, depois eu volto, mas eu vou compartilhar com vocês deixa eu ver a guia aqui, se eu consigo achar. Eu vou compartilhar a minha tela, é melhor. Opa, aqui. Vamos ver se vai aparecer. Apareceu. Apareceu aí, gente? Apareceu. Não, eu acho que apareceu. Sim, Pro. Apareceu. Agora voltou, né? Mas vamos lá. Gente, então olha só. Essa aqui é a pólice de seguro que eu mandei para vocês também semana passada, tá? Então, aqui, é o resumo da pólice de seguro, na verdade, acidentes pessoais coletivo, que é o seguro de acidentes pessoais para todos os estagiários da ITO. Então, tá aqui. Qual que é a empresa? MetLife, tá? MetLife. E aqui tem a pólice número 82005857,6. Nossa, não enxergo, gente, que bafão. Cadê? Copiar. Então, você vai pegar esse número da pólice e o MetLife. Agora eu vou lá compartilhar de novo, tá? Parar aqui, compartilhar o contrato de estágio e explicar para vocês. Vamos ver se apareceu de novo aí. Cadê eu aqui? Apareceu, vamos lá. Então, aqui você vai colocar seguradora, MetLife, e o número da pólice de seguro,
que eu já tinha copiado, 82.00585576. Então, essa cláusula 3, vocês têm que preencher, tá? Por que tem que preencher, professora? Por que já vem? Porque aí tudo muda, todo ano muda o número da pólice, essa pólice está em vigência agora, vai mudar acho que só em maio, mas para vocês começarem o estágio é essa pólice. E, por exemplo, de 2 anos atrás era outra empresa, tá? De seguro. Agora é a MetLife. Então, sempre vai ficar em aberto para você preencher o número do seguro e o nome da empresa seguradora quando você está fazendo o estágio, tá? E aí você continua lendo ali, ó, as cláusula 4, a duração do estágio está vinculada ao início e término do presente termo. A cláusula 5, ó, será o supervisor de estágio profissional indicado pela supervisão de estágio, devendo a instituição de ensino interagir de forma ciclada. Cláusula 6, o estagiário se obriga a cumprir todas as normas internas da escola, tá, gente? E da Ítalo, principalmente aquelas relativas ao estágio, em que o estudante declara expressamente conhecer e se obriga a cumprir com a programação estabelecida observando as normas, os regulamentos internos da unidade, assim como as normas de segurança do trabalho, apresentando-se adequadamente uniformizado, no caso de vocês não têm uniforme, e, portanto, crachá de identificação, se for o caso, informar de imediato, por escrito, a escola, né? Qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele a matrícula do aluno na instituição. Ao término do estágio, apresentar relatórios de frequência, de atividade, de avaliação, cumprir todas as normas e diretrizes previstas no manual de estágio e demais diretrizes e regulamentos da instituição de ensino. Aí o 7º, né, é a obrigação da instituição de ensino exigir do estagiário a apresentação periódica de relatórios, atividades, parará. A empresa concedente, que é a escola, né, tem que oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional, cultural, indicar um profissional para orientação e supervisão do estagiário. E daí, se por acaso o estagiário se desligar, né, do estágio no meio do caminho, entregar esse termo, tal, rescindir, essas coisas. Aí aqui você vai colocar a data. Qual que é a data, professora? A data do início do seu estágio. Lembra que a gente colocou lá que ia começar dia 27? Então, 27/2 de 2023, tá? Opa, coloquei errado aqui já. 27 de fevereiro de 2023. Epa, 2023. Aí, gente, aqui que é o mais importante. Sua assinatura, o estagiário, assinatura e carimbo com o CNPJ, tá? Assinatura e carimbo, CNPJ oficial e ou carimbo da escola. E aqui o Centro Universitário Brasileiro assina e carimba. Então, o que você vai fazer primeiro? Primeiro você assina. Aí você vai na escola com esse contrato inteiramente preenchido no computador, não é à mão, tá, gente? No computador, tudo preenchido bonitinho, vai na escola, você assina, a escola assina. Quando a escola assinar e você assinar, você vai mandar lá no protocolos para a Ítalo assinar, tá? E aí você vai ter essa assinatura da Ítalo, eles vão te devolver esse contrato com o registro eletrônico lá da assinatura, tá bom? Gente, então, esse é o procedimento para fazer o contrato de estágio, tá? Expliquei certinho aqui como é que preenche a parte da instituição, que é da Ítalo, já vem preenchida. Você tem que preencher os seus dados, quer dizer, os dados da escola, os seus dados, né? Os dados do seu curso e de qual nível de ensino que você vai fazer estágio, o prazo do estágio, início, término, quantas horas diárias, quantas horas semanais, quais dias da semana, de tantas em tantas horas, quem são os professores supervisores de estágio, escrever aí o plano de atividades de estágio, que é observar, participar, reger atividades de artes visuais no contexto da escola, né, planejar, acompanhar a rotina dos alunos. Você pode escrever um texto do tamanho que você quiser, falando, né, quais são as atividades que você vai desenvolver lá, colocar a cláusula 3, o número da pólice de segura e o nome da seguradora, aí você assinar, a escola assinar e a Ítalo assinar. Depois que tudo isso estiver assinado, né, pronto, você entrega uma via, né, uma cópia para a escola, fica uma cópia com você e a Ítalo tem uma cópia lá nos protocolos. Aí você pode começar a fazer o estágio, tá bom?
Gente, são meio de 34, eu vou abrir para perguntas aqui, quem tiver. E aí, quem tiver pergunta, pode fazer aqui no chat, escrever aqui no chat, ou levantar a mão e fazer aí com o microfone. Antes de vocês fazerem as perguntas, eu queria dizer que semana passada teve uma aluna que falou assim, que estava participando de um processo seletivo para fazer estágio remunerado na prefeitura, numa escola, alguma coisa assim, e eu fiquei de perguntar para a Márcia se valia, tá? Então, se você for fazer estágio remunerado, ele não vale como 100% de estágio, mas 30% das horas de estágio remunerados você pode contar como estágio, tá? Como estágio supervisionado obrigatório da Ítalo. Eu acho que não é o caso de ninguém, mas se por acaso aquela aluna que perguntou semana passada conseguiu o estágio remunerado, ela vai fazer o estágio não remunerado, que é esse obrigatório, e ela pode pegar 30% das horas do estágio remunerado e contar aqui como o não remunerado, tá? Vocês também perguntaram semana passada onde estava o aditivo, a Márcia ficou de me responder, não teve resposta ainda, então só na semana que vem. E foi isso que eu tinha que falar para vocês. Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Quem não quiser fazer pergunta e tá já tudo bem, aí pode sair e tem uma ótima quinta-feira. E semana que vem, gente, nós vamos falar sobre o relatório de estado, que é a terceira e última aula, que é expositiva, né? Que eu ensino algumas coisas a vocês. E depois a gente faz, a partir da semana que vem da outra, a gente começa a fazer os plantões de estágio, que são os plantões de dúvida. Olha, tô passada. Quem que compartilhou aí o contrato de estágio? Foi você, Ju? Não, acho que fui eu. Foi a Isa que pediu, acho. Deixa eu colocar aqui. Permitir qualquer pessoa link veja. Pronto. Vamos lá. Foi a Ilza. Ó, gente, tem um endereço aqui do Google Docs, aqui, documentos, que você pode ir lá e pegar o contrato, tá? Mas eu também mandei foi pela Ju, você, né, Ju? Que a gente mandou o recadinho na semana passada. Eu mandei, Ju, para você tudo? Mandei, né? Mandou sim. Então tá. Então, Ju, se alguém perguntar da turma sobre estágio, você fala, ó, mandei no grupo do WhatsApp, tal dia, o recado da Cláudia, tem tudo lá. Aí se a pessoa, mas quantas horas tem que fazer estágio? Então, tá lá na aula gravada e também no slide que a Cláudia mandou. Tá bom? Pode deixar. Assim. Mas e o contrato? Não sei o quê. Então, tá lá no recadinho da Cláudia. Procura lá dia tal do WhatsApp. Aí, se a pessoa não tiver, trocou de celular, essas coisas, você encaminha de novo. Se você puder, Ju, você não apaga, tá? Os que eu te mando, porque daí se alguém pedir de novo, se acontecer alguma coisa, você tem para reenviar, tá joia? Tá bom. Eu também não apago, né? Que se eu precisar reenviar para alguém, também tenho ali. Mas obrigada, viu, por ser minha monitora. Eu que agradeço. Tá. Deixa eu ver quem está aqui na aula, gente. Eliane, que estava no metrô, voltou. Franco, Ilza, Juliana e Marô. Lembrei, hein, Marô? Semana passada eu fiquei em dúvida, eu li aqui com a cabeça e falei, Marô, arrasou. Aqui. Acho que é isso, né, Marô? Não é Maro, é Marô. Então é isso, gente. Se vocês não tiverem dúvidas, até semana que vem. Acho que ficou bem explicadinho. Teve gente que entrou depois que eu tinha começado, gente, mas assim, o comecinho foi só aquilo mesmo, de eu falar que tinha o logotipo no contrato, né? Que não é escrito contrato, é termo de compromisso de estágio não remunerado. Aí a primeira, você só tem que preencher as lacunas, o que está pedindo ali, e a parte da instituição já vem tudo preenchida, ainda bem. E não esqueçam de preencher o nome da seguradora e o número da pólice de seguro quando vocês forem fazer o contrato de vocês. E é isso, gente. Então, quem tem dúvida, pergunte. Quem não tem, pode ir. E eu fico aqui à disposição de vocês.
Vou ficar aqui parado, hein, gente? Tchau, Pro. Tchau, Ju. Até a próxima. Tchau, professora. Aí, tchau. Aí, ô, Ju, Ju já saiu. E falar, Ju, você vem semana que vem e daí depois também não precisa vir nos plantões de dúvida, tá? Eu aviso semana que vem. Tchau, gente. Até a próxima. Registrada a presença de vocês. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Eliane. Gente, então, como os alunos ficaram satisfeitos com a explicação e não tiveram dúvidas, eu vou encerrar a gravação por aqui, mas eu vou ficar aqui na aula mais os 20 minutos que precisa para atender se algum aluno chegar, tá? Um beijo.